O autismo é uma jornada de muitos desafios e esses desafios valem a pena. E se você quer saber tudo sobre autismo, esse vídeo é para você, meu marciano. Saudações marcianos, meu nome é Matheus Betoni Marciano, mais conhecido como Matheus Marciano, e eu vou contar tudo sobre o autismo, a origem, todos esses destaques e muito mais. Para começar, vamos começar com a história do autismo. Vamos discutir tudo nesse caderno aqui, que eu anotei tudo nesse caderno. Vamos lá, galera. A história do autismo começa com Eugen Bleuler, que cunhou o termo para descrever o retraimento da esquizofrenia, mas foi Leo Kanner que o definiu como uma condição distinta em crianças, com isolamento e repetição. E Hans Asperger descreveu a síndrome de Asperger, com dificuldades sociais e comunicação unilateral, enquanto a compreensão evoluiu de uma visão de mãe geladeira, que é mãe rejeitada, para o entendimento atual do transtorno do espectro autista como um neurodesenvolvimento complexo e com fonte de base genética e fatores ambientais. Agora eu vou contar as fases da origem do autismo. Em 1943, o psiquiatra Leo Kanner publica a obra Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo, descrevendo 11 casos de crianças com o isolamento extremo desde o início da vida e o desejo obsessivo pela preservação das mesmices. Ele usa o termo autismo infantil precoce, pois os sintomas já eram evidentes na primeira infância, e observa que essas crianças apresentam maneirismo dos motores e aspectos não usuais na comunicação, como a inversão de pronomes e a tendência ao eco. Em 1944, Hans Asperger escreve o artigo A Psicopatia Autista na Infância, destacando o preferencial em meninos que apresentam a falta de empatia, a baixa capacidade de fazer amizades, conversação unilateral, foco intenso e movimentos descoordenados. As crianças são chamadas de pequenos professores devido à habilidade de discorrer sobre um tema detalhadamente. Como seu trabalho foi publicado em alemão na época da guerra, o relato recebeu pouca atenção e só em 1980 foi reconhecido como o pioneiro no segmento. Em 1952, a Associação Americana de Psiquiatria publica a primeira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais DSM-1, referência mundial a pesquisadores e clínicos do segmento. Este manual fornece as nomenclaturas e os critérios padrão para o diagnóstico dos transtornos mentais estabelecidos. Nesta primeira edição, os diversos sintomas de autismo eram classificados como um subgrupo da esquizofrenia infantil, não sendo entendido como uma condição específica e separada. Nos anos 50 e 60, durante os anos 50, houve muita confusão sobre a natureza do autismo, e a crença mais comum era de que o distúrbio seria causado por pais emocionalmente distantes, a hipótese de mãe geladeira criada por Leo Kanner. No entanto, nos anos 60, cresce mais evidências sugerindo que o autismo era um transtorno cerebral presente desde a infância e se encontra em todos os países e grupos socioeconômicos e étnico-raciais. Leo Kanner tentou se retratar e mais tarde a teoria mostrou-se totalmente infundada. Em 1965, diagnosticada com a síndrome de Asperger, Temple Grande criou a máquina do abraço, um aparelho que simulava o abraço e acalmava as pessoas com autismo. Ela
evolucionou as práticas de abate para animais e suas técnicas e projetos de instalação são referências internacionais, além de prestar consultoria para a indústria pecuária em manejo, instalações e cuidados de animais. Também grande, ministra palestras pelo mundo todo, explicando a importância de ajudar as crianças com autismo a desenvolver suas potencialidades. Em 1978, o psiquiatra Michael Hutter classifica o autismo como distúrbio do desenvolvimento cognitivo, criando um marco na compreensão do transtorno. Ele propõe uma definição com base em 4 critérios. Primeiro, atraso e desvios sociais, não só como deficiência intelectual. Segundo, problemas da comunicação, não só em função de deficiência intelectual associada. Terceiro, comportamentos incomuns, tais como movimentos estereotipados e maneirismos. E quarto, início antes dos 30 meses de idade. Em 1980, a definição inovadora de Michael Hutter e a crescente produção de pesquisas científicas sobre o autismo influenciam a elaboração do DSM-3. Nesta edição do manual, o autismo é reconhecido pela primeira vez como uma condição específica e colocado em uma nova classe, a dos transtornos invasivos do desenvolvimento. E este termo reflete o fato de que múltiplas áreas de funcionamento do cérebro são afetadas pelo autismo e pelas condições a ele relacionadas. Em 81, a psiquiatra Lorna Wing desenvolve o conceito do autismo como um espectro e cunha o termo síndrome de Asperger, em referência a Hans Asperger. Seu trabalho revolucionou a forma como o autismo era considerado e sua influência foi sentida em todo o mundo. Como uma pesquisadora clínica, bem como uma mãe de uma criança autista, ela defendeu uma melhor compreensão e serviços para indivíduos com TEA e suas famílias. Fundou a Natural Autistic Society juntamente com Judith Gold e o Centro Lorna Wing. Em 88, o sucesso de bilheteria Rain Man torna-se um dos primeiros filmes comerciais a caracterizar um personagem com autismo. Embora o filme tenha sido fundamental para aumentar a conscientização e sensibilizar a opinião pública sobre o transtorno, ele também contribuiu na interpretação incorreta de que pessoas com TEA também possuem habilidades savantes, que a disfunção cerebral rara em que a pessoa apresenta aptidões altamente desenvolvidas em certas áreas. Em 1994, novos critérios para autismo foram avaliados em um estudo internacional multicêntrico, com mais de 1.000 casos analisados por mais de 100 avaliações clínicas dos sistemas DSM-4 e CID-10, que a classificação estatística internacional de doenças, tornam-se equivalentes para evitar confusão entre pesquisadores e clínicos. A síndrome de Asperger é adicionada ao DSM, ampliando o espectro do autismo, que passa a incluir casos mais leves em que os indivíduos tendem a ser mais funcionais. Em 1998, a revista Lancet publicou um artigo do cientista Andrew Wakefield, no qual afirmava que algumas vacinas poderiam causar autismo. Este estudo foi totalmente desacreditado por outros cientistas e descartado. Em março de 2014, o cientista perdeu seu registro médico. A revista Lancet também se retratou e retirou o estudo de seus arquivos pela falta de comprovação dos resultados. Mais de 20 estudos seguintes mostraram que a associação da vacina ao autismo não tem fundamento.
Em 2007, a ONU instituiu o dia 2 de abril como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, para chamar a atenção da população em geral para a importância de conhecer e se tratar do transtorno que afeta cerca de 70 milhões de pessoas no mundo todo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2018, o dia 2 de abril passa a fazer parte do calendário brasileiro oficial como Dia Nacional da Conscientização do Autismo. Tá, Matheus, mas agora já sabemos como é a origem do autismo. Agora eu quero saber como foi criado e qual é o objetivo para o mês da conscientização do autismo, que é o Abril Azul. Vamos explicar aqui nesse caderno. Vamos lá. A origem foi definida pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que é a ONU, em 18 de dezembro de 2007, com o apoio de diversos países. A data oficial foi dia 2 de abril e foi escolhido para sediar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, impulsionando a campanha durante todo o mês de abril. O objetivo é aumentar a conscientização, promover a aceitação, combater o preconceito e fomentar as novas políticas de apoio às pessoas com a transtorno de espectro autista. A cor azul foi adotada porque o autismo atinge mais meninos do que meninas, com a proporção de 4 para 1. Símbolos. A fita com peças de quebra-cabeça adotada em 1999 representa a complexidade e a diversidade do espectro. No Brasil, a Lei 3.652 de 2018 instituiu o Dia Nacional da Conscientização do Autismo, sobre autismo, também em 2 de abril. A campanha Abril Azul é marcada pela iluminação de monumentos com a cor azul e ações para combater o capacitismo. A legislação brasileira, como a Lei Berenice Viana, garante os direitos fundamentais para pessoas com transtorno de espectro autista. Tá, Matheus, eu já entendi isso tudo. Agora eu queria saber quais são os significados das cores do autismo. Tudo nesse caderno. Vamos ver? Azul e azul claro. Historicamente associado ao autismo, simboliza tranquilidade, segurança e conscientização, muitas vezes ligado à maior incidência de diagnósticos em meninos. Multicolorido e quebra-cabeça. E representa a complexidade e diversidade de habilidades e desafios do espectro autista. Vermelho, associado à força, coragem e ao movimento Red Instead, que é vermelho em vez de azul. Criado por autistas para focar em amor, apoio e luta contra o capacitismo. Amarelo representa a alegria, energia e a esperança de um futuro mais inclusivo. Dourado, frequentemente usado para destacar os talentos, altas habilidades e a força das famílias. E verde simboliza o crescimento, desenvolvimento pessoal e necessidade de acolhimento. Agora, galera, posso te contar uma coisa? O autismo tem muita história para contar. E é por isso que eu vou contar a história de 2 famosos autistas que superaram os desafios, enfrentaram muitos obstáculos e conseguiram chegar onde queriam. Primeiramente, vamos contar a história do Elon Musk, nascido em Pretória, África do Sul, demonstrou interesse precoce por programação, vendendo seu primeiro jogo de computador Blastar aos 12 anos. Aos 17 anos mudou-se para o Canadá e depois para os Estados Unidos, estudando física e economia na Universidade de Pensilvânia. Fundou a Zip2, fundada em 99, e a X.com, que se tornou o PayPal e foi adquirida pelo eBay por 1,5 bilhões em 2002. Império Tecnológico utilizou sua fortuna para fundar a SpaceX em 2002, com o objetivo de reduzir custos de transporte espacial e economizar Marte, e se tornou CEO da Tesla Motors em 2004, impulsionando carros elétricos.
Além da Tesla e SpaceX, lidera a Neuralink, The Boring Company e Starlink. Comprou a rede social Twitter em 2022 e transformou a Twitter na X e também transformou em seu aplicativo. Agora temos uma outra história que é muita cara de história de superação, que é a cantora Cia, uma das cantoras mais famosas até hoje. Começou nos anos 90, começou na banda Acid Jazz Crispin Adelaide, na Austrália. Após o fim da banda em 97, lançou seu primeiro álbum solo, Only See. Ela mudou para Londres, fez back vocal para The Mirror e integrou o grupo Zero Seven. O álbum Color the Small One, lançado em 2004, trouxe o sucesso Breed Me, mas a cantora enfrentou graves problemas com vício durante os anos 2000 e chegando a cogitar em 2010. Composições. A cantora escreveu grandes sucessos para outros artistas, como Diamonds, da Rihanna, e Pretty Hurts, da Beyoncé. Com o hit Chandelier, alcançou no topo das paradas de sucesso. Privacidade. Devido à fama avassaladora e problemas de saúde mental, passou a usar perucas grandes, chapéus e laços para esconder o rosto em shows, entrevistas e videoclipes, focando na arte e não na imagem. Saúde. Cia já revelou ter transtorno bipolar e mais recentemente foi diagnosticada com transtorno do espectro autista na fase adulta. Família. Adotou 2 filhos adolescentes em 2019 e se tornou avó em 2020.